Vamos continuar falando de poder legislativo, mas agora dos Estados Unidos. O Senado norte-americano aprovou na última terça-feira, dia 1º de julho, o projeto de lei orçamentário chamado de Grande e Belo Projeto, em inglês, uma tradução livre. O documento prevê o aumento de investimentos para a deportação em massa e para as Forças Armadas, cortes de gastos com impostos no Programa de Saúde Social dos Estados Unidos e revoga incentivos à energia verde. O documento aprovado no Senado agora está na Câmara. Se for aprovado, vai para a sanção. E a produção já me atualiza que ele foi sim aprovado. O desejo de Trump é que o projeto seja sancionado até amanhã, 4 de julho, que é feriado de independência dos Estados Unidos. É um feriado muito importante, né, para os americanos. E eu vou chamar agora o internacionalista Rodrigo Medina para falar mais sobre esse assunto. Rodrigo, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para essas e outras reflexões que tanto nos importam, né? Rodrigo, a gente teve uma situação na sessão de hoje impressionante, né? A gente teve um deputado discursando por mais de 7 horas para tentar atrasar o projeto do Trump. Eu acho que a gente pode começar falando justamente daí. Pois é, e não se trata apenas de um dissenso entre democratas e republicanos, como historicamente se verifica no legislativo norte-americano, não é? Mas de uma costura que vem sendo cada vez mais necessária dentro do Partido Republicano. Haja visto que para que fosse aprovado na primeira instância, não é? Teve que haver desempate por voto de Minerva. Então, isso já dá a saber o quão custoso está sendo para a gestão Trump conseguir coesão dentro da sua própria base de apoio. Pois é, então acho que dá para a gente resumir um pouquinho a situação toda para quem está nos acompanhando entender ainda melhor sobre esse projeto, né? Por que da importância para o Trump e a que agora foi aprovado, então o Trump venceu mais essa. O Elon Musk, tem feito críticas contra Trump desde maio deste ano, quando deixou o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental. O principal alvo das objeções tem sido o projeto orçamentário do Trump, chamado por Musk de abominação repugnante. De acordo com o bilionário, a proposta vai aumentar o déficit do país e a estimativa do escritório do orçamento do Congresso dos Estados Unidos é de que o projeto acrescente cerca de 3,3 trilhões de dólares à dívida pública norte-americana. E o Musk disse que, se o projeto for aprovado, um novo partido político precisa ser criado nos Estados Unidos, uma sigla que, nas palavras do empresário, se importe com o povo. Após as críticas, Trump chegou a dizer que poderia pensar na deportação do Elon Musk, que é cidadão sul-africano, apesar de também ter cidadanias norte-americana e canadense. Eu quis destacar esse trecho aqui, que é do Musk falando sobre isso, porque, enfim, eles romperam completamente, né? Aí, às vezes, surge uma informação de que talvez eles agora estejam se reaproximando, depois se distanciando novamente, mas esse ponto é um dos pivôs, né, dessa separação do Trump com o Musk, e é o Musk criticando muito, dizendo que os Estados Unidos vai precisar criar um novo partido, um partido que se importe com o povo. Fortes as palavras do Musk em relação a esse projeto. Fortes, mas plenas de sentido. Não que eu esteja conferindo aqui validade às declarações desse personagem tão polêmico, né, do nosso espectro político, mas é preciso considerar a quais interesses a gestão Donald Trump quer atender, privilegiar com medidas de tamanho austericídio fiscal, né, e orçamentário. Não se trata pura e simplesmente de um projeto orçamentário convencional. Um projeto para a economia que hoje, nos dias atuais, tem o maior déficit público da história, não é? O endividamento público norte-americano atingiu
o seu máximo em termos de capacidade, comprometendo gastos públicos, e é um signo daquilo que o Ernest Mandel chamou de capitalismo tardio, não é? Em tempos de crise estrutural do capitalismo internacional, as taxas de lucro médias das classes proprietárias são garantidas por meio do desmonte de direitos sociais. Por isso, essa conjunção tão imbricada entre ultraneoliberalismo, né, o que explica boa parte do caráter e o escopo desse projeto, e novas ultradireitas, das quais Trump é expoente, né, pensando aqui aquela concepção de internacional iliberal proposta pelo Steve Bannon, o seu mentor intelectual. Pois bem, asseverada a crise capitalista iniciada em 2008, exatamente na paisagem econômica norte-americana, por meio da crise dos subprimes, né, uma crise que rapidamente se alastrou. Se nós considerarmos que desde o início dos anos 70, o capitalismo internacional vem desenhando uma curva de declive histórico, com períodos de intersticiais de recuperação que não chegam a recompor as médias anteriores de taxas de lucro, não é? Essa descida histórica se acentua a partir exatamente da paisagem econômica norte-americana em 2008, e essa é a resposta política, ou seja, a ascensão da ultradireita no cenário internacional, respondendo à reconfiguração de classes sociais frente à dureza dessa crise internacional do capital. Bom, crises econômicas viabilizam cercos políticos. É do que se trata. É preciso a montagem de um Estado bastante duro em termos de posturas autoritárias para engendrar um tamanho montante de desmonte de direitos sociais e, de contraparte, manter ascensos, né, das classes despossuídas contidos, porque é exatamente às expensas da classe trabalhadora que esses benefícios, digamos, né, ao financismo será garantido. Né? Só voltando ao ponto do endividamento público, é preciso explicar que a dívida pública ela é uma dívida que não é contraída para que seja paga. Os credores da dívida pública esperam que ela seja mantida em esquemas de rolagem e pagamento dos juros e dos serviços da dívida pública que garantem vultosas transferências de capital de fundos públicos, não é? Estamos falando de produto interno bruto, para setores especulativos do mercado financeiro que sequer empregos geram, né? Então, é triste dizer, mas tem que se concordar com pelo menos essa afirmação do Elon Musk. Exato. O professor, e a gente vê muito Estados Unidos pautando discussões e movimentações no restante do mundo. Isso aconteceu, inclusive, lá na primeira eleição, na primeira passagem do Donald Trump pela presidência, uma onda de direita pelo mundo todo vindo depois do Trump vencer as eleições. Você acredita que esse pacote aprovado agora, e a gente vai ver os desdobramentos disso na realidade ao longo aí dos próximos anos nos Estados Unidos, você acredita que isso pode também influenciar outros países? Vamos lembrar que essa ascensão da ultradireita no espectro internacional, que não está restrita, evidentemente, a dia de Bolsonaro-Trump, né? Pelo menos entre 2016 e 2018, a gente tem outras forças expressivas, como a Liga do Norte na Itália, a Frente Nacional Francesa dos Le Pen, Viktor Orbán na Hungria, entre outros, não é? O Partido pela Liberdade na Holanda, a Alternativa para a Alemanha e a NPD alemã. Portanto, é um fenômeno que a gente pode dizer mundial e que ganha sentido, como eu disse há pouco, na crise estrutural do capital que se assevera, não é? É uma correlação muito lógica. A perda de lucro das classes, sobretudo financistas, não é? Movendo esforços da classe política assentada na institucionalidade dos estados soberanos para transferir fundos
públicos para remunerá-las, a fim de compensar essas perdas. Isso se faz, sobretudo também, com o desmonte de direitos sociais. Isso está muito claro no programa do Donald Trump, recém-apresentado, que pretende o desmonte na saúde social do Medicaid, entre outras iniciativas, e também o negacionismo climático levando ao desmonte das políticas ambientalistas e ao conceito de energia verde que ali se verifica. Mas, voltando aqui ao início desse fenômeno da extrema-direita, começou antes da eleição de Donald Trump, pelo menos desde 2016, com o Brexit. Vamos recordar que, neste ano, uma parlamentar, a Joy Cox, foi assassinada em Bristol, e o seu assassino, enquanto desfechava os tiros que lhe ceifaram a vida, gritava Britain First. Britain First é um dos movimentos radicais de ultradireita, anti-União Europeia, ultranacionalista e xenofóbico. Ou seja, a gestão Trump consegue catalisar esses setores, não é? E atender a pautas, muitas delas são discursos de ódio. Eu me referia, por exemplo, à xenofobia, não é? E transformar em política de Estado. Esse projeto ele prevê o aumento de investimentos para deportações em massa, né? Então, ele é uma espécie de libelo do ultraneoliberalismo, não é? E para o bem das classes despossuídas, sobretudo em diversas realidades, não é? É necessário que seja contido em esforços políticos e institucionais para que haja resistência nas casas do Congresso por onde medidas análogas transitarem. Nós já tivemos também medidas de austericídio fiscal nessas paragens, mas de tamanho recrudescimento salta aos olhos. É notadamente um marco do tempo presente. E, professor, a gente vê muito isso, né, como uma tática da direita para melhorar os números da economia. Muitas vezes acabam ou diminuem projetos sociais, medidas sociais que são tão importantes para quem não tem os seus próprios recursos e tem muita dificuldade de conseguir coisas básicas como comida. A gente falou agora há pouco sobre o encontro do Lula com o Milei, e o Milei tinha essa expectativa muito grande em relação ao governo dele, até pelas propostas dele lá na campanha presidencial, mas que a gente até vê que os números de miséria até o ano passado, metade da Argentina, mais da metade da Argentina estava abaixo da linha da pobreza, e até esse número tem caído e deixando as pessoas, o mundo principalmente, esperançoso e até chocado um pouco com o sucesso que pode ser visto por algumas pessoas do governo do Milei. Enfim, acho que pode ser um paralelo também com esse projeto do Trump de diminuição de questões muito importantes e que são muito problemáticas para os Estados Unidos, como é a questão da saúde pública, né? Pois historicamente é tratada como mercadoria, não é? Questões de saúde. Tanto é que o lobby mais bem organizado nas casas do Congresso, depois da indústria militar de segurança, da indústria bélica, é a indústria farmacêutica, a indústria dos convênios médicos, que exatamente se valem da precarização ou da inexistência de políticas públicas para a saúde. Vamos lembrar que os cortes no Medicaid, né, também foram acompanhados nesse projeto de lei, agora aprovado, também por cortes nos cupons de alimentação, não é? Ao passo em que o Medicaid oferecia assistência médica aos americanos pobres, sobretudo e com deficiência, o programa de assistência nutricional suplementar, esse que também sofreu cortes, né, ajuda pessoas a comprar alimentos. Então pensemos em que condições estarão esses despossuídos, não é, uma vez promulgada e entrando em vigência a lei. Agora, com relação a índices de desenvolvimento e de recuperação econômica, é preciso analisar com cautela os números, porque eles podem ser espremidos para que contem a narrativa que se deseja que eles reproduzam, né? Os números, eu me refiro.
Por quê? Porque é fácil, por exemplo, flexibilizar leis protetivas do trabalho e, veja, eu estou sendo gracioso aqui ao usar a expressão flexibilização, que se trata de desmonte, não é? Incutindo, em termos ideológicos, não é? A ideia de que o trabalhador é empreendedor e chefe de si mesmo para, a gente costuma usar o termo, né, uberização, né, mas a precarização das relações de trabalho que vão aumentar os índices de empregabilidade, mas não informam as condições de vida que então passa a ser estatisticamente contabilizado como força de trabalho empregada, né, em que condições efetivamente está desassistido de convênio médico, de direitos trabalhistas como férias, 13º e outros, né? Isso tem rebatimento na espiral de consumo, porque repercute em termos de formação, de capacidade de consumo da classe trabalhadora. É demanda que rebate, por sua vez, sobre o mundo da produção de bens de consumo. Então, essa maquiagem dos números tem um limite, que é a própria realidade concreta, e ela tende a se impor, né? No entanto, costuma se impor, historicamente, das formas mais contundentes e quando as contradições capital-trabalho já se encontram insuperáveis, né? Para a gente encerrar, Rodrigo, queria te perguntar sobre o quanto esse Donald Trump 2... a gente tem 7 meses aí de governo, né? Ele já atacou o país sem ser atacado, no caso da guerra de Israel e Irã. Agora conseguiu aprovar esse projeto que para ele era extremamente importante. É um Donald Trump muito mais forte, né? E com muito mais estrutura de governo mesmo para conseguir aí fazer todas as suas iniciativas. Muito mais arrojado, digamos, para sermos elegantes, né? Mas isso não informa total capacidade de coesão dentre as forças políticas que, inclusive, baseiam, não é, o seu projeto de poder. Haja vista a dificuldade para, durante semanas a fio, né, se chegasse a algum consenso sobre a redação do projeto e se conseguisse aprová-lo nas instâncias em que tramitou, né? Então, há que se levar isso em consideração. Mas, além de um protagonismo internacional bastante fora de uma linha histórica, digamos, porque no cômputo das escolhas racionais, não é? É muito difícil alocar as estratégias políticas de uma gestão Donald Trump nos quadros dos governos que o precederam, né, que tinham uma linha de ação política muito bem demarcada, não é? Menos personalista e menos suscetível, por exemplo, a opiniões postadas em redes sociais, não é? São elementos que, para o cálculo das escolhas políticas, complicam bastante a vida de nós acadêmicos, não é? Bom, mas há que se levar em consideração a guerra tarifária deflagrada pela gestão Trump contra o mundo, praticamente, né, em que pese ter recuado nas relações, nas negociações bilaterais em várias situações, não é? Trata-se de uma bandeira hostil, uma bandeira preta, digamos, né, hasteada na economia internacional como um todo, não é? Ao passo em que a guerra comercial contra a China entra numa nova escalada, sobretudo porque, recomposta a porção marítima da Rota da Seda, com os recentes acordos lavrados entre China, Maldivas e Sri Lanka, não é? O gigante chinês passa a ter controle sobre elementos, né, estruturas de circulação do capital e de mercadorias, numa posição concorrencial bastante relevante em relação à norte-americana, que tem que lidar com questões como a do déficit nesses termos. O projeto em tela, ele aumenta o teto da dívida pública, sobretudo porque os cálculos feitos aqui, o limite seria alcançado em agosto. O projeto ele aumentará a autoridade do governo norte-americano para tomada de empréstimos, não é?
um aumento que consiste aí em 5 trilhões de dólares, enquanto o próprio Tesouro norte-americano já afirmava o fim do poço sendo alcançado, como eu disse, no mês de agosto. A economia norte-americana entraria em default, não é? Isso desencadearia uma nova crise financeira para muito além das fronteiras norte-americanas. Então, em que pese a propaganda de aprová-lo no dia 4 de julho, né, um projeto lindo, ele mascara uma realidade dura para a economia norte-americana, não é? A inevitabilidade do default, que passa a ser adiado nesses termos. Agora, tem uma coisa muito interessante, sui generis, nesse projeto, entre muitas, né? As isenções fiscais, por exemplo, a redução de impostos sobre gorjetas ou horas extras, né? Entre outras medidas que têm caracteres aparentemente mais populares, vigoram apenas em que for presidente. Isso é muito curioso, né? Eu não me lembro de nenhum grande precedente anterior, né? O que coloca numa chave aí de retórica que, enfim, numa mão retira e na outra parece agraciar com benéfices e que só ele pode dar, né? Pretende aí um efeito eleitoral futuro, né? Caso não se faça a sucessão, o que há de benefício certamente findará. Bom, era isso. Professor Roberto Medina, nosso internacionalista, falando... Desculpa, gente. Rodrigo Medina. Roberto Medina lida com outras coisas. Rodrigo Medina, muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar contigo. Tá bom, estou à disposição. Com certeza falaremos novamente.